Imagine se mudar para um apartamento novo. Um lugar aparentemente comum, silencioso e barato. Agora imagine acordar todas as noites no mesmo horário, ouvindo alguém sussurrar dentro da sua própria casa, sem televisão ligada, sem vizinhos acordados, sem ninguém no apartamento. Foi exatamente isso que começou a acontecer com uma jovem que se mudou para o apartamento 204. Mas o que ela descobriu dias depois transformou aquela simples mudança em um dos relatos sobrenaturais mais assustadores já contados naquele prédio. E o mais estranho de tudo, não foi apenas ela que ouviu aqueles sussurros. Essa é a história de O Sussurro do Apartamento 204. No início dos anos 2000, em uma cidade tranquila do interior, existia um pequeno prédio de 3 andares que parecia completamente comum. Era um lugar simples, com poucos moradores e um silêncio que dominava os corredores durante a noite. Mas havia um apartamento que sempre despertava curiosidade entre os moradores. O apartamento 204. Alguns diziam que aquele lugar era apenas antigo. Outros diziam que algo estranho acontecia ali depois da meia-noite. E foi exatamente naquele apartamento que aconteceu um dos relatos mais assustadores já contados por moradores do prédio. A mudança. Em 2003, uma jovem chamada Marina decidiu se mudar para aquele prédio. Ela tinha 26 anos e trabalhava em uma farmácia próxima. O apartamento 204 era pequeno, mas tinha um aluguel barato e uma ótima localização. Para ela, parecia perfeito. No dia da mudança, tudo parecia normal. Alguns vizinhos ajudaram a carregar caixas. E o porteiro comentou algo curioso antes dela subir. Se ouvir barulhos à noite, não se assuste. Esse prédio é antigo. Marina riu e não deu muita atenção. Mas naquela mesma noite, ela começaria a perceber que talvez aquilo não fosse apenas um comentário comum. A primeira noite, por volta das 2h30 da madrugada, Marina acordou com um som estranho. Parecia alguém sussurrando. No começo, ela pensou que vinha do apartamento vizinho. Mas quando prestou atenção, percebeu algo assustador. O som parecia vir de dentro do próprio apartamento. Ela levantou da cama e caminhou lentamente pelo corredor. O apartamento estava completamente vazio e silencioso. Mas quando voltou para o quarto, ouviu novamente um sussurro baixo, quase como alguém falando muito perto do ouvido. Ela acendeu todas as luzes. E naquela noite, praticamente não conseguiu dormir. As coisas começam a mudar. Nos dias seguintes, acontecimentos estranhos começaram a se repetir. Portas que ela tinha certeza de ter fechado apareciam abertas. Objetos mudavam de lugar. E sempre, exatamente no mesmo horário. Por volta das 2h30 da madrugada. Os sussurros voltavam. No começo, Marina pensou que estava imaginando coisas. Talvez fosse o estresse do trabalho ou o cansaço. Mas então aconteceu algo que ela jamais conseguiria explicar. A presença. Uma noite, enquanto estava deitada, Marina ouviu passos no corredor do apartamento. Passos lentos, como se alguém estivesse caminhando dentro da casa. O coração dela começou a bater forte. Ela ficou completamente imóvel na cama. Os passos pararam na porta do quarto. Silêncio absoluto. Então, a maçaneta se moveu lentamente. A porta se abriu alguns centímetros. Mas não havia ninguém ali. A história do apartamento. No dia seguinte, Marina decidiu conversar com o porteiro do prédio. Depois de ouvir tudo, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então contou algo que poucos moradores novos sabiam. Anos antes,
Naquele mesmo apartamento, morava um homem idoso que vivia completamente sozinho. Segundo os vizinhos, ele passava horas falando sozinho dentro do apartamento. Alguns diziam que ele conversava com alguém que ninguém via. Uma noite, os moradores perceberam que ele não saía do apartamento há dias. Quando a polícia entrou, ele já estava morto. E desde então, várias pessoas que tentaram morar no apartamento. 204 disseram ouvir sussurros durante a madrugada. Sempre no mesmo horário. 2h30 da manhã. A última noite. Depois de ouvir aquela história, Marina decidiu que precisava sair dali. Mas antes de conseguir outro lugar para morar, ainda teria que passar mais algumas noites naquele apartamento. Na última noite antes de se mudar, ela acordou novamente com os sussurros. Mas dessa vez, foi diferente. O sussurro parecia mais claro, mais próximo. Ela conseguiu ouvir uma única palavra sendo repetida lentamente. Fique! 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 Marina saiu do apartamento naquela mesma madrugada. E nunca mais voltou. O mistério. Até hoje, alguns moradores do prédio dizem que o apartamento 204 continua sendo alugado, mas ninguém fica por muito tempo. E em noites silenciosas, moradores juram ouvir algo estranho vindo daquele andar. Sussurros baixos, quase impossíveis de entender, como se alguém ainda estivesse tentando conversar com quem mora ali. Até hoje, ninguém conseguiu explicar exatamente o que aconteceu dentro do apartamento 204. Seria apenas imaginação? Barulhos de um prédio antigo? Ou algo muito mais difícil de explicar? O que torna esse caso ainda mais estranho é que outras pessoas que tentaram morar naquele apartamento também disseram ouvir sussurros durante a madrugada, sempre no mesmo horário, sempre vindo de dentro do apartamento. E agora eu quero saber de você. Se você estivesse no lugar de Marina, você teria ficado mais uma noite naquele apartamento? Comenta aqui embaixo o que você faria. E se você gosta de histórias sobrenaturais, mistérios e casos que desafiam a lógica, se inscreva no canal Narrativas Sagradas e Sobrenaturais, porque toda semana tem novas histórias que podem fazer você questionar o que é real e o que talvez não seja. Nos vemos no próximo mistério